Gente, antes de assistir o vídeo, tem como você se inscrever no canal e deixar o like? Isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos. Valeu? Obrigado. Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu. Tá me encarando? Nos primeiros Durante momentos seu do anime, último um suspiro, professor chega à escola, Neji. Todos parecem gostar muito dele. ele bebe até que sangue ele de um espirra e vampiro. acontece Até algo combinou, né? inesperado. As Poesia. roupas de todas as meninas simplesmente evaporam. E ele acaba em encrencas. Sexy. E antes da abertura, nos é apresentada outra personagem, uma vampira, que explica sua situação. E nas suas memórias, vemos alguém que vai ser bem importante daqui pra frente. Espera, que flashback é esse? Olha isso, vejam. E nas suas memórias, vemos alguém que vai ser bem importante daqui pra frente. Ok. Após a abertura, vemos uma professora caminhando. Gostosa. E um grupo de alunos prontos para emboscar lá. Mas ela cria uma parede mágica Ué? e manda eles pro rio facilmente. Depois disso, Seus eles babaca ficam foram de castigo na castigados. sala. Mas E por que vemos que uma decidiram explicação atacar a do professora? porquê eles fizeram isso. Ela diz que se alguém derrotar ela, essa pessoa tem direito a sair da vila e ir para a capital. Foi o que o líder da vila disse. Mas não é 100% de certeza que as pessoas terão um futuro brilhante por lá. E ela finaliza a explicação desafio. jogando os alunos de castigo pela janela. Ixi! Depois, com esses mesmos Ave alunos Maria, que conversando, professora poderosa pra descobrimos que na caralho. capital a magia nem é tão estranha assim. E que eles têm até aparelhos para usá-la. E o objetivo deles é escalar uma Tecnologia. torre que dá pra ver lá da vila, o elevador orbital, o pilar do céu. E depois descobrimos que os pais Uau, tá que nem Dragon Ball. Dragon Ball também tem aquele reino dos céus onde eles sobem numa puta que pariu. Os garotos morreram em um acidente no qual Que ele também isso. estava, mas Mas só perdeu as sobreviveu. memórias. E no meio de sua homenagem, um espectro aparece, dizendo que o espera no topo da torre, e depois desaparece. Ih! E vemos que ele mora com a professora, e o Kiami. E sua rotina é, ele ir pra escola, ela dar Casa. aula, ela espancar ele e seus amigos, e voltarem pra Que casa pra jantar e rotina dormir. é De essa, repente, porra? um dos professores, Tá Tachibana, bom. oferece ajuda para ensinar magia. Ele oferece apps de magias para os alunos, que a usam com facilidade, Ué, mas parece não ser funciona rebuçado. com Touta, por algum motivo. E o professor lhe entrega um adereço escrito, Eternal, e diz que aquilo irá funcionar. Chegando em casa, ele se sente culpado em usar aquilo, como se fosse trapaça, e então, entrega a Yukiyami como um presente, e ela Explica. passa a usar. No dia da nova tentativa de emboscada, agora, com magia, os alunos aprendem, mas ela não se solta pois deixa ver o que vai acontecer. Mas, desprevenidos, os alunos são nocauteados pelo professor Tachibana, Ué, que por ataca quê? Yukiyami, mas não consegue revidar, pois o Ah, por Eternal causa da... não deixa ela usar sua magia. Ele estava esse tempo todo se passando por O filho da puta é uma... Ah, meu Deus. Ele planejou tudo. É como se fosse uma anti-magia. só para matá-la, pois a cabeça dela vale milhões. Que No momento isso? que ele vai golpear ela incapacitada, Touta chega e bloqueia o ataque. Mas É em isso troca, aí, tem garoto. seu braço fatiado pelo caçador de recompensas, que depois disso, fere os dois mortalmente, e parte para matar os amigos de Touta. E o Kiami, que parecia em seus últimos momentos, diz que Touta era um monstro imortal, e que ela se desculpava por isso e que esses últimos anos se passando como humana com ele foram ótimos e para que ele consiga Se salvar seus passando como amigos, humana? ele tem de beber do sangue dela. E assim ele faz, Então ela não levantando é como monstro humana. imortal que ele é. O caçador golpeia novamente, Calma aí, o cara também não é humano? achando que é o suficiente, mas Touta se regenera completamente e destrói o inimigo com apenas um soco. Mas cai inconsciente. Mano do Depois céu. de tudo, com já os paramédicos e policiais reunidos, e o Kiami mostra que está viva e bem. E Xê. ele pergunta como eles estão vivos ali. E como é que e ela ela tá responde viva? revelando tudo. Ela se chama na verdade Evangeline, uma vampira de 700 anos, e diz que ele é um imortal, Essa mulher já graças à veio maldição pra que ela caralho. mesma deu, atendendo os pedidos dos pais dele para salvá-lo. E no dia seguinte, Ah, como o Yukiyami foi descoberto, ok. No dia do acidente, os pais provavelmente fizeram um juramento. Ué, qual pai é que não faz um juramento pra salvar seu filho? Diz pra eles mim. partem para a capital, e ele poderá finalmente ver o que tem no topo da torre. Nos primeiros momentos da saída da vila, Touta e o Kiami passam pela área Espera abandonada aí. da metrópole. Que ela Espera explica aí. que Como é que eles não se queimam no sol? só que já que isso são ocorre, vampiros. mas por toda parte. E explorando bem o local, ele encontra um rio no qual vai dar um mergulho. E antes da abertura, ele sem querer pega nas partes macias traseiras de uma pessoa que também se banhava no rio. Depois dessa pessoa ficar brava ao ponto de querer matar Touta, o que é justo, Desculpa. ela se apresenta como Kuromaru,
que não sabemos ainda se é homem ou mulher. Depois, ela diz que não pode voltar para casa. Ué, mas você falou ela, então é mulher. Contra a Evangeline. E nesse momento ela aparece. E sem hesitar, Kuromaru parte para cima. Tá mas sem maluca? sucesso. Evangeline a chama de Shimei-ryu, que parece o nome de uma raça. E ela mesma se diz parte de um clã que caça imortais. Evangeline parece muito superior a Kuromaru, mas dá uma chance para lutar contra, mas só se ela derrotar Touta. O combate começa, e ambos parecem parelhos. Uau. Tá uma batalha de Até frente que os Kuromaru dois. corta o pescoço de Touta, mas ele gruda sua cabeça de volta e termina o combate afundando seu oponente no asfalto. Depois do combate, Kuromaru diz para Que matá-la soco logo, do cara. para não perder sua honra. Mas Touta pensa Ah, em algo melhor. foda-se, hein, porra de honra, caralho. Eles virarem amigos. Eles deram uma parada em uma fonte termal para descansar, e lá descobrimos que eles fizeram um juramento de serem melhores amigos até a morte. Contra a vontade Juramento de Kuromaru, feito. obviamente. Tem que me Depois matar. disso, Touta tem a brilhante ideia de espiar Um o pacto Kiami no de banho, sangue. mas não acaba bem pra ele, que recebe magia de gelo na menina. cabeça e rola morro abaixo. Mas com a ajuda de Kuromaru, ele volta, e arranca a toalha de Ukiami, que diz que vai dar uma recompensa pra ele, mas ele não é interessado em velhotas. Não. Depois, vemos que Kuromaru se Ué, é normal falar, eu não tô interessado em velhas. Eu quero jovens, porque eu sou jovem. Fica feio eu me relacionar com senhoras. Sem ofensas. Vamos acelerar o vídeo. um aprendiz de Ukiami também e vão seguir essa jornada juntos. E enquanto conversavam sobre isso, Touta estava pensando se eles não poderiam formar um grupo de imortais que ajudassem as pessoas com seu poder. E Ukiami, mas não porque teve graça. E é explicado bem rapidamente assim que Touta é atropelado por um carro. Diversos carros pretos com agentes chegam, e até colocam um tapete vermelho para Ukiami, que diz que já fez Ela é parte de um princesa grupo ou assim, rainha? um grupo de imortais, Uki-Holder. Indo para a sede da Uki-Holder, Touta parecia muito animado, e uma das imortais perguntava para Ukiami como ela tinha aguentado ele por 2 anos. Só Chegando lá, suportei. todos se apresentam, e passam os requisitos para entrar para o grupo, que era passar em um teste. Ele consistia em acertar um golpe no seu adversário. Touta iria Fatal. enfrentar Karen, e Kuromaru enfrentou o Uki-Holder número 6, Jingoro. Ambos perdem. Touta levando seguidas marretadas de cabeça, e Kuromaru não sendo rápido o suficiente. Descansando, ambos veem uma empregada da casa, e decidem ajudar. Ela se apresenta como Shinobu, que é só uma humana comum que trabalha lá. E ela pede um favor para eles, de levarem os pratos até o armazém. Procurando pelo lugar certo, Touta ouve uma voz, que diz para Pedido ele de seguir um ajuda. certo caminho. Chegando lá, era um espaço muito grande para ser só um armazém, era uma caverna. Alguém tá Explorando, preso aqui. Eles encontram um homem que se autodenomina o número 2, Shishido Jinbei. O Ele cara fala tá que ali é um lugar bêbado. secreto, e fica impressionado com os jovens. E para ver se eles são fortes mesmo, ele desafia a tirar a espada da pedra, chamada de Kurobo. Ele tenta do jeito Ué, tá que nem aquela história do Rei Arthur. convencional, mas não funciona. Então, aquela voz lhe diz para girar uma chavinha na bainha da espada, que faz com que ela saia da pedra facilmente. Jinbei fica indignado com a espada, que responde a Touta falando com aquela voz do além, ela que o chamou pra lá. Mas ele não a domina ainda, e Jinbei demonstra o potencial dela com seu poder, conseguindo mudar de peso, até 50 toneladas. Que ou mais, isso? criando golpes destruidores. E Jinbei a manuseava facilmente nesse peso, e ele ainda desafia Touta a dominar a espada. Com isso, começa uma série de treinos dignos da trilha sonora de Rock Academia. Balboa, até que uma semana se passa de árduo treinamento, incluindo ajudar Shinobu na faxina, reencontrando seus adversários. Novamente. Começam os respectivos combates. Mas Kuromaru dessa vez de parecia estar par para enfrentando par. dificuldades, pois estava tendo seus movimentos lidos facilmente, até que ele se lembra de Touta e sua batalha com Odeio pessoas assim, que têm a capacidade de ler movimento do qual dos ele outros. inovou. Isso é Com muito Ele traiçoeiro. abre sua guarda, deixando seu braço ser arrancado para assim, usá-lo para golpear seu adversário mesmo assim, fazendo com que ele passe no teste. Enquanto isso, Touta estava usando bem sua espada. O pois objetivo dificilmente é ele esse. conseguiu pegar o jeito da luta. E quando estava prestes a passar no teste, ele ouve um grito de Shinobu, lá dos fundos, e ele corre para ajudar. Chegando lá, há diversos monstros a cercando. Karen pula para distraí-los, enquanto Touta fazendo a Kurobo Já. pesa 50 toneladas, e destrói todos os monstros facilmente. Caraca! Depois, Karen admite que o dano que Touta causou ao seu uniforme na hora do impacto de sua espada, conta como um golpe, e ele conclui o teste. Mas mesmo assim, Ukiami Quase manda um reprovou. subterrâneo para matar todos aqueles monstros. E Alguém tá... Calma aí. O cara é número 2, mas é empregado. descobre que Jinbei roubou o seu saki, e também manda ele pra lá. O episódio começa com Touta animado para sua Não primeira entendi. ação, que dará apoio a Karen. Chegando lá,
ele se confunde um pouco, acertando os outros membros da Ukiholder, mas depois entende que sua missão vai além de derrotar os caras. Eles precisam ajudar as freiras e crianças de um orfanato que estão sendo ameaçados por algumas pessoas nos subúrbios. E Provavelmente é uma facção. Mas enquanto nada acontece, os mais fortes, os que se acham mais fortes, têm sempre essa tendência. Tem sempre essa tendência, meu Deus do céu, de denigrir, machucar, ferir os mais fracos. quem fica responsável por fazer a comida é Touta, pois ele perdeu todas as quedas de braço. Depois, ele vai treinar um pouco sozinho para desenvolver sua técnica de passo rápido, que o faria ganhar na competição de queda de braço para ele não precisar cozinhar todo dia, mas acaba deixando um nômade bem bravo. Ele começa a explicar como a técnica funciona, e acaba por ensiná-lo bastante, e com isso, ele se apresenta como Kaito, e fala que vai lhe ensinar muito mais ainda. Ao passar dos dias, Touta foi treinando fazer tudo com os pés, para aumentar suas habilidades. Contudo, vemos que Kaito fazia parte de um grupo de caçadores de imortais. Parece que já estavam prontos para iniciar o ataque. Eles começam eliminando os agentes da Ukiholder, e depois um assassino profissional tenta surpreender Karen durante o banho, mas não dá tão certo, então ele fica ali só para atrasá-la. Enquanto isso, Touta estava com um dos meninos do orfanato, quando vê um incêndio no lugar, e vai correr para lá, mas o garoto foi surpreendido pelas mesmas criaturas que mataram os agentes e incendiaram a vila, porém ele é salvo por Kuromaru. Quem são? Logo, Kaito e outro membro dos caçadores chegam, mas o garoto consegue fugir. Com isso, o combate começa, mas rapidamente Kaito sela Touta com uma técnica que impossibilita vampiros, e já parte para cima de Kuromaru com Touta fora de combate. E enquanto isso, Karen também passava aperto com o controlador de sombras, e o episódio termina com Kuromaru sendo golpeado e não conseguindo reagir. O quinto episódio começa com Ruki, o garoto órfão, indo ajudar os dois. Não, mano, você nem tem poder, você apenas vai ser devorado. E quando ia ser morto, Kuromaru salva, mesmo estando em um estado deplorável. E da névoa que se forma, Touta aparece de pé, e sem o selamento. E enquanto tudo isso acontecia, o controlador de sombras estava se divertindo com Karen, até que ela desperta sua fúria sagrada nele, com inúmeros... Seu filho da filha da... são do tipo de homem desprezível. Como é que ataca uma mulher? Bom, já é uma mulher, ainda você ataca ela, ainda quer explorar as suas zonas íntimas. Viva! Depois, ela se junta ao combate de Touta e se for possível, cortar a cabeça dela. Ela que já sabia que aquele lobisomem era Kaito. Eles começam um mano a mano. A batalha estava intensa, até que Kaito tenta finalizar Touta explodindo seu coração, mas algo acontece. Magia negra corrompe o corpo dele e faz ele se curar completamente. O cara é forte. Grande do grupo, o mais velho, diz que já viu isso antes, há anos atrás. Parece demônio. E que só haviam dois portadores dela, um homem que conseguiu controlá-la, e a Evangeline Negra. Depois disso, o caos estava dominando sua alma, e quando ele estava prestes a matar Kaito, ele para contra a magia, superando ela. E quando ambos terminam acabados, Kaito propõe que eles decidam isso na queda de braço de ferro. Com um discurso de protagonista, ele destrói tudo com sua força e ganhando de Kaito, mas Touta se recusa a matá-lo. Eles decidem recuar, porque o incêndio já é grande o suficiente para eles receberem o pagamento. Sério? E quando tudo estava sendo consumido pelas chamas, e o Kiame aparece e usa sua magia de gelo para salvar a cidade. Mas e depois disso, se encontra com Touta e seu grupo, juntamente dos inimigos derrotados. O inimigo mais velho a reconhece em sua forma original, mas ao invés de atacá-la, ele engana todos criando um portal e fugindo. Depois de tanto nervosismo na missão passada, eles estavam só treinando esses dias. Kuromaru estava levando a Kurobo para o treino, quando começa a conversar com ela sobre Touta. E mas Kurobo ficou criança, ué. Ter sentimentos por ele, sejam masculinos ou femininos. Kuromaru fica nervoso e finca Kurobo no chão e sai correndo. Enquanto Kuromaru se trocava depois do banho, Karen abre a porta repentinamente, e diz que não viu nada, e ainda supõe que ela seja mulher. Por isso, discute com ela sobre como não pode... Bom, eu aqui não discuto nada sobre escolha de gênero. Você, quem você decide ser. Eu não tenho nada a ver. Eu respeito todos da melhor forma possível. Porque a princípio você é um ser humano. O resto é conversa. Mistos na base, mas depois, Kuromaru explica que sua raça não tem gênero até a maioridade. E eles escolhem isso no seu aniversário de 16 anos. Mas Iku, um dos membros da Uki, estava ouvindo tudo, e propôs uma coisa interessante. Vemos que Kuromaru se disfarça de mulher, com o nome de Kuryu e fingindo ser prima de Kuromaru, só para ter um encontro com Touta. Pra ver como é que vai dar. Algo por ele. Mas antes de sair, pedindo a moto de Shinobu emprestada, eles encontram com uma integrante da base que mora no último andar, mas nunca sai de lá e não fala com ninguém. Então eles só seguem seu curso. Chegando à capital, eles tiveram um encontro que foi estranhamente muito agradável para Kuromaru, que sentia seu coração palpitar cada vez que de um jeito diferente. E para prosseguir, Kuromaru diz que quer ir até a torre com Touta, que não recusa de jeito nenhum. Mas há problemas por aí. Não, tem sempre um vilão. Perseguindo os dois. Na torre, Kuromaru esse cara não se convence em relação a si e a Touta,
vendo que ele o valoriza independentemente se for homem ou mulher. E enquanto pensava nisso, eles são atacados pelo controlador de sombras. Espera aí, o cara vê o... Valoriza independentemente se for homem ou mulher. E enquanto pensava Ah, pelas sombras. Ah, lembrei, ele leu. nisso, eles são atacados pelo controlador de sombras e outro assassino. O controlador prende Touta em uma dimensão negra, enquanto o assassino golpeava Kuromaru. Durante o combate, eles caem da torre, destruindo algumas coisas no caminho. E pensando sobre tudo o que aconteceu, Kuromaru se decide, não se vai ser homem ou mulher, mas sim que independentemente disso, vai estar ao lado de Touta, Independentemente da escolha. Com isso, Kuromaru consegue soltar Touta, e os caçadores vão embora. Depois de tudo, Kuromaru dá Polícia! desculpas à rapaz. Meu Deus, polícias aqui tem carros que Kuromaru voam. consegue soltar Touta, e os caçadores vão embora. Depois de tudo, Kuromaru dá desculpa esfarrapada que ele salvou sua prima de mentirinha e a pôs em um lugar seguro. E no final do episódio, E vemos um breve diálogo entre Ku e Kiri, a menina estranha que só vive no último andar, que está fazendo um ritual. Depois do plano pra do quem e encontro, pra quem? Kiri, a menina que fazia o ritual, diz para Ku que quer conversar a sós com Touta. Nessa conversa, ela começa a dizer como ele foi incompetente em protegê-la das 6 vezes E em que ela foi babaca, atacada. burro, Touta, idiota. sem entender nada, fala que nunca tinha visto ela na vida. E de repente, ela é atacada e morta por alguma coisa, uma sombra. Touta supõe que seja o mesmo Como? caçador que o atacou na torre. E depois, Kiri morre, mas algo muito estranho acontece. Eles estão de volta à base. Depois, ela explica que seu poder é como fazer um save point, no qual ela retorna quando morre. E Touta só foi junto com ela, pois estava tocando sua mão no momento certo. E depois de falar como foram as outras tentativas, o caçador aparece novamente, tentando matar Kiri. O filho da puta não cansa, não. Dessa vez, Touta está preparado e literalmente só golpeia ele para o mais longe possível dali. Viva! Agora, Filha já da... fora desse loop temporal, Kiri diz que o maior mago, Fate Averrunkus, está atrás de Touta para sequestrá-lo. Ela Mas explica por como quê? tal Fate apareceu. Antes dela voltar no tempo em um dos save points desse dia, houve um momento em que Ku e ela se distanciaram de Touta. E quando houve uma grande explosão, já era tarde. Eles chegam no local, e todos enfrentam Fate que está petrificando Touta, mas o mago derrota todos facilmente. Ele ainda tenta petrificar Kiri, mas ela foi mais rápida e se sacrificou para voltar ao seu último estado salvo pelo ritual. Falando sobre Que seus poderes de isso? voltar no tempo com Touta, ela não percebe a presença dos outros, que acabam ouvindo. Depois, ela Cara, é muito chato saber que você um dia vai morrer e vai explica morrer tudo, por um cara e que ainda vai te diz que tem um petrificar. plano. Eles vão até o local que Touta foi pego pela primeira vez para pôr o plano em ação. Eles Antes tomam que seus seja postos, tarde. mas Touta, por curiosidade, decide ver um vídeo gravado por Ukiyama em seus arquivos que conta sobre Fate, e fala que ele era amigo de seu avô, mas que mudou completamente quando ele morreu. Ele fica um pouco desnorteado com essa notícia, e acaba sendo notado por Fate antes que Touta notasse, e ao mesmo tempo, eles não podiam atacar, pois seus amigos do campo estavam ali também. Ah, No mesmo não. momento, os Fudeu. amigos de Touta o veem, Ou e vão em reconhecem. direção a ele, se distanciando de Fate. Quando Iku percebe que ele já está na área de ataque, ele decide por atacar, pois daquela distância os amigos de Touta estariam em segurança com ele. Mas ele é impedido por um golpe no peito, Que vindo de uma pessoa que isso? se disfarçava de garçonete. Com isso, Fate se aproxima enquanto Touta E falava com pedreja seus os amigos dele. e finge estar tudo bem, falando que somente que é um amigo do avô dele. Depois disso, ele se revela, dizendo que pode matar todos ali facilmente, e que quer que Touta se junte a ele. Nessa situação, mesmo assim, ele decide lutar, mas antes, ele afasta todos os civis dizendo que há um terrorista no local. Karen chega para empurrar seus Bom, é a melhor solução de afastar um para fora do terrorista. alcance de Bomba no consegue disparar espaço! o laser de seu satélite em Fate, que defende, mas fica exposto. E como último trunfo do plano, Kiri se arremessa no mago para retornar ao último estado de seu ritual, mas falha, pois ela é O petrificada. Com o plano petrificaram, andando porra. errado, todos os Sukiholder presentes batalham contra os aliados de Fate, os mercenários, enquanto Touta e Fate vão mano a mano. Enquanto Touta tinha um combate frenético contra Fate, Karen percebeu que havia um contador no braço de Kiri, faltando Hã? menos de 1 minuto. Com isso, Touta entendeu na hora, e distraiu Fate para que ele usasse Kuroba aumentada para 500 toneladas e derrubasse os dois ao chão. De 50 pra 500. E com o contador Beleza, chegando mano. ao fim, Kiri se liberta da petrificação e consegue realizar o plano, teleportando todos, inclusive Fate. Preso na caverna, Fate desiste de lutar quando se vê diante de Ukiyami, É. que o esperava lá. Com isso, Oi, mano. Oi, mano. Por que, que você decidiu nos trair agora? Vai dar pra ele uma oferece sova. perguntas, já que sabe quase toda a verdade absoluta. Todos fazem perguntas sobre seus propósitos e o porquê disso, e ele diz que é para salvar o avô de Touta, Neji. Como E por assim? fim, Touta pergunta se foi ele quem matou seus pais, e Fate afirma. Com isso, Touta só vê uma alternativa, Matar mandar ele também. pro inferno. Mas antes que ele fosse atacá-lo, uma magia ativa em Touta por meio de um dispositivo, mostrando um holograma de Neji Springfield. Ele fala para não acreditar em Fate, e Touta também já não confia mais em Ukiyami. Esse tempo todo, aquelas aparições do homem que o esperava no topo da torre, eram seu avô. Mas com ordem de Ukiyami, Kuromaru destrói o dispositivo, cortando a comunicação com Neji.
Filha da... Depois de uma negociação, vemos Fate indo embora da base com Kiri muito emburrada com isso. E enquanto Touta questionava Yukiyami sobre seu avô, sem resultados, pessoas chegavam à base da Uki Holder em busca deles dois. Depois de um tempo treinando, Touta decide descansar tomando um chazinho com Shinobu, mas eles são interrompidos isso, pela pai nova do céu? visitante, que se apresenta como Yukihiro Mizori e diz que Touta é um inimigo das mulheres, pois seu avô, Neji, se relacionou com diversas de suas alunas e Mano, ele carregou o crucifixo do próprio avô eles se dele. confrontam, mas Touta é muito mais forte que ela, e até Mas assalta ela é uma depois de arremessá-la justiceira. para longe. Com isso, ela diz que era só para testá-lo, e para ele não pôr em risco nenhuma mulher, eles Ai, fudeu. Fudeu, meu Deus do céu. Ele já tem 3 mulheres apaixonadas por ele. Mais uma. azar, mas ele recusa na hora. Depois, Mas Yukiyami aquelas e a três avó que de Mizori lembram apareceram. da época em que Neji, avô de Touta, era professor delas, no qual aparentemente o professor era muito bem amado. Enquanto isso acontecia, Mizori tentava conquistar Touta com comida, fazendo almoço para ele. Kiri, Karen e Kuromaru já estavam preocupados Viu? 3 mulheres apaixonadas. Mais uma. Ha, com concorrência isso. não. E Ku dá Ninguém uma gosta. dica bem valiosa, que aproxima casais. Esfregar as costas da pessoa amada 50 vezes nas fontes termais. Não. Nas fontes. Iku e Touta estavam lá relaxando, quando de repente todas as garotas Queriam Kuromaru esfregar. vão até lá para tentar pôr em prática o que Ku falou. E Que começam a briga isso? para ver quem ia esfregar as costas dele. Ai. Elas acabam destruindo até os telhados nessa briga por ele. Mas no Eu fim, falei quem 4 realiza o tal mulheres. ritual de aproximar é Yukiyami, mas nada parece acontecer. Sério. Depois do ocorrido, Shinobu e Mizori Fregar as costas num significa... Calma aí. 5 mulheres. as pazes, mas não sabemos sobre as outras. No fim do dia, Yukiyami e Touta se encontram para conversar, e ela abre o jogo. Ela diz que aquele que apareceu era sim seu avô, mas não o mesmo. Ele derrotou a maga do início, que possui o corpo de quem a derrota, ou seja, ela está sob posse do corpo dele nesse momento. E depois dessa notícia, vem uma na qual Touta ficou perplexo. Ele é O quê? somente um clone de Neji, tirado a partir de seu material genético. Ele fica meio desanimado em saber tudo isso, e também é muita informação para processar de uma vez. Mas nosso Saber que protagonista você não não pode existe, ficar assim. Então nem Mizori chega abatido. do nada falando do torneio de artes marciais de Mahora. Chegando lá, ele vê que não pode se inscrever mais esse ano, pois Ué, já passou por do quê? tempo. Mas enquanto ele e Mizori apreciavam a vista em um dos edifícios, a bisavó de Mizori chega, juntamente de uma mulher que se apresenta dona da competição Estranha, e dona né? da academia no qual eles estão pisando, e elas explicam que foi lá que seu avô, Neji, ensinou. Treinou, Elas ensinou. roubam ele por um momento para apresentar a escola, e todas ficam bem felizes de ver o descendente do legado. Meu Deus do céu. Todas querem comer ele. E no fim disso, a diretora do torneio recebe uma ligação dizendo que precisa de uma substituição no torneio, e que conhece a pessoa perfeita. Adivinhação. Ele entra como substituto de um dos lutadores que estava ferido, e vai lutar contra um lutador chamado Cutlass. Eles entram em campo e a batalha começa normalmente, mas Touta acha essa pessoa familiar. Além disso, Mas quem seus é? amigos que assistiam viam algo errado com esse lutador. O confronto foi difícil, mas por algum motivo, Cutlass só ignorou o torneio e tentou matar Touta ali mesmo, que não funcionou, pois ele é imortal, mas a magia De Leia novo, foi ativa. liberou O de lutador novo o revela poder. também conhecer seu avô, Neji, e diz que ele não passa de uma cópia barata, e ele era só uma distração. De repente, de dentro de um ritual mágico, surge Neji, ou melhor, seu corpo tomado pela maga do início. Ele começa novamente o mesmo discurso, de que só Touta pode Como salvar o mundo, assim, porra? e o Yukiyami invade o local também. Com todos reunidos no centro do campo de batalha, Mas não dá um grande certo. confronto irá começar. Mas antes que o combate começasse de verdade, Neji espirra, fazendo com que as roupas de De todos do novo? estádio fossem retiradas. De repente, antes que o combate começasse de verdade, Touta é sequestrado por um portal, um buraco negro. Lá dentro, é como se ele estivesse flutuando Uma por ligação memórias, as memórias demente. de Yukiyami. Ele encontra o responsável por isso, Ku, Nel Sanders. Ele diz que já foi aliado de Yukiyami, mas agora estava ali para convencê-lo a ir para o lado de Neji. Nessas memórias, ele vê diversos momentos da trajetória entre Yukiyami e Neji, mas no fim, a maga do início invade os pensamentos e as lembranças, dizendo que ela foi destinada a nunca ser feliz, mas Touta continua sempre ao lado dela. Felicidade E com não é uma isso, coisa que parece tem... que algo despertou, e a Yukiyami que parecia só uma lembrança, se tornou a real, que queria dar um fim nessa maga. A batalha foi muito difícil, pois, além de tudo, aquilo era um combate mental também. Depois de diversos ataques, Touta acaba sendo consumido por um deles, mas enquanto afundava, uma mulher o salvou, cortando Mas aquelas quem? memórias. Era Kagurazaka Azuna, a mulher que foi destinada a compartilhar a genética para formar os clones, a avó de Touta. Logo, os seus outros aliados chegam a esse mundo, e têm de batalhar para vencê-la lá, para voltar ao mundo real e começar o verdadeiro combate. Azuna Que diz que eles fora. têm poucos segundos para o reforço chegar, e começam a contar. Eles voltam para o mundo real, e com as dicas que Azuna deu, ficou tudo bem mais fácil. Mas o confronto final é entre Neji e Touta. Mas antes do mano a mano, Fate, que agora está ajudando, tira o espírito de Neji da posse da maga do início por um momento, para uma conversa, no qual eles sabem o que tem que fazer, mesmo que Neji não Matar. seja salvo. E esse plano espiritual se expira, voltando ao combate. No confronto,
Ambos elevam a luta a outro nível, mas enquanto isso, Ué, os aliados de a Touta voz sofriam para derrotar os outros. e Neto, Nesse algo combate entre assim. Touta e Neji, o ódio de Touta era tanto, que ele quase virou o combate, até ser golpeado pelas costas por um dos aliados de Neji, e cair de volta no campo, descobrindo que seus aliados também foram derrotados. Contudo, E ele perdido, ficou Kirii tenta se sozinho. jogar na frente de um ataque para se sacrificar e voltar no ritual, mas Neji não cai nessa, pois sabe do poder dela. Com isso, Cutlass a imobiliza e arranca dela todas as pílulas que ela usa para voltar no tempo. Contudo perdido, Touta se enfurece, mas ele esqueceu do plano. Estava dando certo, eles só precisavam atrasá-los por alguns segundos. De dentro de Touta, uma magia é realizada, levando ele e Neji para outro mundo criado, mas agora, com todas as alunas de Neji, que estavam esse tempo todo dentro de Touta. Elas batalham contra ele usando seus poderes, e no fim, com todo esse Conseguem rolo, o prender. claro, ele é derrotado nesse mundo e voltam à realidade. E no fim, Azuna aparece, sentenciando a derrota de Neji, que diz que espera Touta no topo da torre, e Sami junto de todos os outros. Depois, vemos os danos causados na cidade. mas Uma eles não destruição precisam em se massa. preocupar. Jinbei e Kui Shinobu cuidaram de salvar e resgatar todos os civis ali. Voltando à base, com tudo resolvido, Touta decide uma coisa. Ele vai até o escritório de Ukiami, diz que a ama, e a pede em casamento. Obviamente Que ela recusa, isso? mas fala que ela Claro, não vai é mais alugar alguém. velha. Com isso, todas as meninas, e Kuromaru, ficam com ódio e o perseguem pela base. Filha da puta se declarou pra uma zona e eles queriam que se... Tchau.